Olá, tudo bem? Você sabia que os efeitos das mudanças climáticas já podem ser sentidos pela população? Chuvas cada vez mais intensas, períodos de seca com intervalos cada vez mais curtos. A prevenção às mudanças climáticas é uma preocupação do governo do estado, que hoje lidera o consórcio Brasil Verde, um dos maiores sobre esse tema no Hemisfério Sul. Para falar sobre as adaptações às mudanças climáticas no Espírito Santo, conversamos com o governador Renato Casagrande. Eu sou Amanda Amaral e esse é o S Brasil Entrevista. Governador, muito obrigado por ter aceitado participar. Seja muito bem-vindo. Obrigado a vocês, é uma alegria poder participar de mais uma entrevista com vocês. O Espírito Santo sofre com a seca no norte do estado, que também já se apresenta em outras regiões, como no sul, fortes chuvas que geram deslizamentos, alagamentos. O Espírito Santo é um estado preparado para lidar com as mudanças climáticas? Que instrumentos, que garantem isso? Não é um estado preparado ainda, é um estado que está se preparando. O Brasil não é preparado para enfrentar aquilo que a gente tem observado com mais frequência nesses últimos anos, Sejam chuvas torrenciais mais intensas com mais frequência, seja estiagem também com mais intensidade, no nosso estado, especialmente no norte do estado do Espírito Santo. Então, o que nós estamos fazendo é um conjunto grande de investimentos, pensando aí na questão da adaptação às mudanças climáticas, a gente se adaptar a essas mudanças. Então, nós estamos fazendo um conjunto grande de investimentos, lançamos um Fundo Cidades, que é um repasse para os municípios voltados para obras de prevenção. Fora isso, a gente tem feito muitos investimentos em macrodrenagem, Vila Velha mesmo, Cariacica, Serra, Viana, Colatina, Águia Branca, diversos investimentos nos municípios para a gente poder aumentar a resistência e a resiliência desses municípios. Estamos fazendo obras de contenção em diversos municípios, muros de contenção para evitar deslizamento. Então, a gente tem feito trabalho importante de investimento em infraestrutura. E, ao mesmo tempo, o que a gente também tem pedido e trabalhado muito é da mudança do perfil da matriz energética, para a gente poder ter mais energia renovável, trabalho de recuperação florestal. Então, isso tudo ajuda também a compor as ações preventivas e ações de adaptação. A adaptação às mudanças climáticas envolve diversos tipos de medidas, Desde a realocação de famílias, obras de macrodrenagem. É preciso de um planejamento para esse enfrentamento? É preciso que o Estado tenha, mas é preciso que cada município tenha o seu planejamento, identifique as suas áreas de risco. Nós fizemos isso em 17 municípios do estado do Espírito Santo, o mapeamento das áreas de risco. O Espírito Santo é um dos estados mais vulneráveis, com mais área de risco do Brasil. Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, são os estados mais vulneráveis. Então, é preciso que a gente tenha esse mapeamento, é preciso que a gente faça projetos para poder conter encostas, para poder fazer drenagem. Veja o que nós estamos fazendo em Vila Velha. São 9 estações de bombeamento de águas pluviais, são diversas galerias. Se você passar na Lindenberg, ali vai ver uma galeria grande que nós estamos fazendo, ligando a um ponto da Lindenberg até o Rio Aribiri, e diversas galerias. Veja que a gente também consegue fazer isso em Cariacica, em Viana. Então, assim, os investimentos importantes em macrodrenagem e investimentos em áreas de contenção. Nós fizemos grandes contenções em Iuna, em Mimoso do Sul, em Rio Novo do Sul, que são regiões muito montanhosas, municípios muito montanhosos, e que estamos fazendo uma grande contenção agora em São Mateus. Vamos fazer lá em Alegre mais obras de contenções, tá certo? Em bairros que estão correndo risco. Então, as pessoas também ocuparam áreas de risco, e por necessidade muitas vezes, e em alguns casos por
por não observar esse risco, mas a maior parte das vezes por necessidade. Então, esses investimentos são fundamentais e importantes para nós. Como gestor, o senhor já passou por situações de enfrentamento aos eventos climáticos, como a seca no sul do estado no ano passado, as fortes chuvas em 2013, outros eventos relacionados à chuva. Todas essas situações contribuíram para que o Espírito Santo tivesse uma expertise? Sim, contribuíram. A gente montou, por exemplo, um centro de inteligência da Defesa Civil, funcionando aqui no Corpo de Bombeiros, na sede, no batalhão do Corpo de Bombeiros. Nós temos hoje estações pluviométricas, hidrológicas e monitoramento de vazão do rio Itapemirim, do Rio Doce. Então nós temos hoje um conjunto, nós temos um trabalho com as defesas civis municipais, entregamos equipamentos para as defesas civis municipais. Então temos hoje uma rede de um sistema que funciona, o sistema estadual, conectado ao sistema nacional, mas também conectados a todos os municípios com as suas defesas civis. Então, nós temos hoje um sistema de alerta, nós temos hoje um sistema de resposta, né? Temos fundo de defesa civil, nós temos hoje uma capacidade de responder com rapidez qualquer emergência, neste caso, por exemplo, de chuvas intensas. Então a gente responde rapidamente e a gente está buscando cada vez mais fazer com que o município tenha mais resistência, mais resiliência, mas nós temos hoje um sistema que responde muito rapidamente. E tem também o Fundo Cidades, né, Adaptação às Mudanças Climáticas, que foi lançado recentemente, e o ineditismo é ser um fundo específico para esse tema, né? Esse é um exemplo para ser replicado para outros estados? É um exemplo para ser replicado. Não tem lugar nenhum no Brasil que tenha, né, um fundo voltado para obras de prevenção às mudanças climáticas. Nós primeiro entregamos para cada município R$500 mil para eles fazerem os projetos, né? Um projeto de macrodrenagem, de contenção, de regularização de vazão. Então a gente disponibilizou para cada município R$500 mil. E nós também disponibilizamos para os municípios, depois fez o projeto, entrega e protocola o projeto, R$200 milhões esse ano. Eu vou querer colocar nos próximos 4 anos R$200 milhões a cada ano, para a gente chegar aí só no Fundo Cidades, fora os investimentos do governo do estado diretamente, só no Fundo Cidades R$800 milhões para obras de prevenção, para que a gente possa proteger a vida das pessoas, proteger o patrimônio das pessoas. É essa a nossa tarefa. Já existem solicitações, né, de municípios para o Fundo Cidades 2023, né? Mas como engajar, né, todos os municípios, conscientizar sobre a necessidade de realizar esse tipo de obra? A hora que a gente coloca essa cenoura na frente, que é o recurso para fazer a obra, né, isso é uma maneira da gente fazer o município pensar em projetos nessa área. Porque às vezes os municípios têm muitas dificuldades, têm muitas necessidades e acaba deixando de lado, né, um investimento como esse, que regulariza a vazão, que faz uma drenagem adequada, que protege um bairro construindo um muro. Então, a hora que você coloca um recurso para fazer projeto nessa área, coloca um dinheiro para fazer as obras, você começa a fazer o município a pensar, tá certo? Também nós, naturalmente, temos que fazer o município a pensar em obras, mas tem que fazer também o município pensar na proteção dos recursos naturais, né? Na proteção da floresta, né? No uso da energia renovável. Né? Não é só evitar, né? Não é só adaptar, não é só adaptar depois que as coisas já aconteceram. A gente tem também que cuidar dos recursos naturais, tá certo? E reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Então, essa é uma tarefa da União, do Estado mas também é do município. O município pode sim ajudar a proteger sua floresta, pode denunciar se alguém estiver desmatando, pode evitar que o esgoto vai para o rio, né? Você pode evitar que uma área seja ocupada, numa área de inundação, por exemplo, onde alaga, numa área de risco. Então, o município pode fiscalizar a ocupação dessas áreas. Então, tem um trabalho grande que o município pode e deve fazer para ajudar a gente a proteger as pessoas. O senhor falou sobre a prevenção, a proteção dos rios.
Gostaria que o senhor falasse um pouquinho do programa de adaptação às mudanças climáticas, né? Porque são vários eixos que propõem diversas ações diferenciadas, né? Não, como o senhor falou, não só evitar que aconteça, mas também como lidar quando acontece. É o programa de mudanças climáticas que nós temos no Estado. Ele trabalha, assim, 2 pilares. O pilar é da busca pela neutralidade de carbono. Então, nós estamos elaborando um plano de neutralidade de carbono. Queremos ter um plano que até 2050 o Estado do Espírito Santo seja neutro em carbono. O que é isso? A quantidade de carbono que a gente emite na atmosfera é a mesma quantidade que a gente retira da atmosfera, né? Através de energia renovável, através de floresta, né? de ampliação da área florestal, ou outras medidas que as empresas podem tomar, como sequestro de carbono. Então, tem diversas medidas que a gente vai discutindo dentro do plano nosso de neutralidade de carbono. Então, tem um programa de mudanças climáticas e, junto com o programa que sustenta esse programa, o plano de neutralidade de carbono e o plano de adaptação às mudanças climáticas, tá certo? Que são esses investimentos importantes que a gente está anunciando, fazendo, executando com recursos do governo do Estado, obras diretas do governo do Estado, mas também com repasse de recursos aos municípios. À frente do Consórcio Brasil, né, Verde, é possível que o Espírito Santo se destaque mais na temática mudanças climáticas? O que o Estado capixaba tem a contribuir nessa discussão aqui no Brasil? Primeiro, nós estamos na presidência do consórcio. Então, assim, como presidente do consórcio, eu tenho a oportunidade de levar os estados a debaterem em ambientes, em fóruns internacionais, nacionais. Tenho a oportunidade de ajudar os estados a elaborarem seus programas de mudanças climáticas, a elaborarem seus planos de neutralidade de carbono, seus planos de mudanças climáticas. Então, é um trabalho para que todos os estados tenham alguma iniciativa nesta área para ajudar o Brasil a ser um país que contribui com a preservação do nosso planeta. O Consórcio Brasil Verde também pretende obter recursos, né, para proteger recursos para ações, né, de sustentabilidade, preservação ambiental. Mas como isso é feito em nome do consórcio, né? Como que é essa discussão? O consórcio está na fase final de regularização, de legalização, a parte burocrática dele. Nós poderemos apresentar às instituições financeiras e às entidades que trabalham nessa área, no Brasil e fora do Brasil, né, propostas, né, que sejam de interesse dos estados. E como é um consórcio, o consórcio pode receber recursos e repassar esses recursos para os estados. Então, o consórcio poderá também ser uma busca de financiamento para projetos nos estados. Até de outros países. De outros países. A gente pode, sim, na relação com outros países, com instituições financeiras de outros países e com instituições que militam na área de mudanças climáticas, nós poderemos, sim, fazer a captação de recursos. Encerrando, e em 2023, já houve o lançamento do Fundo Cidades, né? Tem mais alguma ação prevista, algum projeto previsto para esse ano, né? Para agora? Sim, nós vamos entregar esse ano nosso plano de neutralidade de carbono, né, que está sendo elaborado, assim, uma equipe de professores da universidade, do IFES, né, estamos fazendo isso com a Federação das Indústrias, do Transporte, da Agricultura, está envolvendo outras instituições do nosso estado. Então, nós vamos entregar esse ano nosso plano de neutralidade de carbono, que é o caminho que a gente vai seguir para chegar à neutralidade até 2050. Vamos ter outras medidas de ampliação do programa Reflorestar, que é o programa de recuperação da cobertura florestal, Águas Capixabas, um programa de revitalização de recursos hídricos e de infiltração de recursos hídricos. Então, nós vamos ter diversas medidas a serem anunciadas ainda em 2023. Governador, muito obrigada por ter aceitado participar, por ter tirado um momento do seu tempo para falar com a gente sobre as mudanças climáticas. Muito obrigada. Obrigado a você, Amanda. E é um tema que a gente tem que discutir muito com a sociedade brasileira e capixaba. Obrigado.
Esse foi o S Brasil Entrevista, um conteúdo da revista S Brasil. Lembrando que esse e outros conteúdos você encontra em qualquer plataforma de stream, no nosso YouTube e, é claro, no portal sbrasil.com.br. Não deixe de nos acompanhar em nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.